Bom, nós entramos hoje na unidade 3 e vamos falar sobre a seção 3.1 e a seção 3.2. Então, na seção 3.1, nós vamos falar da estrutura de análise macroeconômica. Tá? Então, vamos lá. Muito bem. Primeiro, o contexto, né? O que significa aí, o que a gente vai ver de estrutura de análise da macroeconomia. Como é que a macroeconomia é estruturada, tá? Então, nesse contexto, a gente fala, e a gente revê aí, que ela é impulsionada pela teoria keynesiana, né? Onde os governos apresentam uma maior participação na economia dos países. Então, essa teoria keynesiana, ela se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico ele não é autorregulado como defendem algumas linhas da economia, né? Uma parte da economia, tá? Uma vez que ele é determinado por um suposto e é chamado espírito animal, né? Uma tradução de uma sigla em inglês, né? Animal Spirit, pelos empresários, tá? Então, é por esse motivo que Keynes defende a intervenção do Estado na economia. A teoria keynesiana também, a teoria de Keynes, ela é baseada no princípio de que os consumidores aplicam as proporções de seus gastos em bens e poupança em função da sua renda. Então, ele diz que quanto maior a renda, maior vai ser a porcentagem desta poupança, tá? Então, ele quer dizer que quanto mais as pessoas ganharem, mais elas irão poupar, tá? E ele defende que exista uma maior participação da economia dos países, aí que o país, que o governo interfira na economia, tá? Nós temos também as ações principais para o estímulo da demanda agregada e da produção, né? Então, o governo ele está sempre interferindo nessa demanda e nessa produção, estimulando produção, estimulando demanda e intervindo para que o mercado possa ficar sempre regulado, né? Para evitar inflação, para evitar preços altos, para evitar desabastecimento. Tá? E como objetivo, ele tem zelar pelos interesses, ou seja, pelo bem-estar da sociedade. Tá? Então, nós temos aí a intervenção sempre do governo na macroeconomia, tá? Porque é justamente por causa disso, para zelar pelos interesses da sociedade, né? Porque senão você tem sempre altos preços, você tem um desabastecimento, né? Você tem um preço totalmente fora de mercado, uma especulação muito grande. Então, o governo ele precisa intervir, né? Ele precisa ter uma participação ativa dentro do mercado para ir regulando o mercado, tá? Para o mercado poder se autorregular e para que não aconteça alguma coisa diferente disso, tá? Então, qual é a função do governo? Nós temos aí várias funções, né? Alocativa, estabilizadora, distributiva, fiscalizadora e reguladora. Tá? Então, qual é a função? O que significa a função alocativa? É a participação direta ou indireta do governo na produção de bens e serviços. Tá? Então, quando o governo intervém, quando ele percebe que um determinado mercado começa a ter a sua produção diminuída por uma série de fatores, ou, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo aí de grandes exportações, porque o dólar está muito alto, né? E o real não está fazendo frente ao dólar, então o que os produtores, os empresários estão fazendo? Eles estão exportando, né? Porque compensa muito mais para eles exportar do que vender dentro do mercado interno, porque exportando ele vai receber em dólares, e vendendo no mercado interno ele está recebendo em real, então para ele é muito mais vantajoso ele exportar. Então, o governo tem a função alocativa, então ele tem uma participação direta, né, na produção desses bens e serviços. Então, ele regula o preço, ele dá incentivo, ele dá subsídio,
né? Ele injeta dinheiro, ele financia as culturas para que esse produto possa ficar dentro do país, não vá para fora. A função estabilizadora são ações para estabilizar as variáveis econômicas, o preço, o emprego, a produção e tudo mais. Então, o governo tem a participação estabilizadora. Quando ele percebe que um determinado preço está muito alto, então o que ele faz? Ele compra uma determinada quantidade desse produto, coloca no mercado com um preço mais baixo para forçar os produtores, os empresários, os produtores daqueles produtos a baixarem os seus preços também. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando se tem muito produto aqui e não está havendo consumo, então ele vai estimular a exportação, para que o preço possa ter aí, possa ficar de forma estabilizada. Tá? A função distributiva, melhor distribuição de renda entre a população. Então, o governo também tem alguns programas, né? Alguns programas sociais para que se tenha uma distribuição de renda melhor entre a população. Tá? E não são só programas, esses programas sociais, né? Quando ele incentiva a abertura de uma determinada indústria num determinado lugar, ele também está fazendo uma função distributiva, né? Ele está levando o progresso num determinado lugar, onde ali vai haver uma captação muito grande, vai haver uma oferta muito grande de empregos, consequentemente as pessoas vão ter salário, vão ter uma renda, então há uma distribuição maior de renda entre essa população. Tá? Se eu centralizar as empresas, por exemplo, todos no mesmo lugar, então você está fortalecendo um lado e está desfavorecendo um outro lado. Então, o governo tem justamente essa função também de melhorar a distribuição de renda entre a população. Talvez vocês até comentem, vocês perguntem, mas o governo, os programas que o governo tem não faz com que a distribuição de renda seja igualitária a todo mundo. O governo não investe em determinado lugar, ou não faz isso, ou não faz aquilo, né? Bom, uma coisa é o governo fazer, a outra coisa é a gente estudar qual é a função do governo. Então, a gente precisa deixar isso claro, tá? Se o governo não está agindo da forma que ele deveria agir, fazer as coisas da forma que ele deveria fazer e tudo mais, aí é uma outra história, tá? Nós estamos vendo aqui quais são as funções e o que ele realmente, qual é a obrigação realmente do governo, tá? Ele também tem a função fiscalizadora, no caso aí, arrecadação e gastos, os impostos, as taxas e as contribuições. Então, nós sabemos que o governo arrecada impostos, taxas e contribuições para poder se manter e para poder investir no país, tá? Investir em infraestrutura, investir na educação, na segurança, em escola, saúde, né? Trazer investidores para cá, para o país, trazer empresas para o país, e para que tudo isso aconteça, ele precisa investir, tá? A mesma coisa nós, tá? Se nós de hoje para amanhã resolvemos ter uma empresa, distribuirmos algum tipo de produto, obviamente que você vai ter que investir alguma coisa, né? Você vai ter que desembolsar alguma coisa, você vai ter que criar empresa, você vai ter que começar a produzir o seu produto, você vai contratar funcionários, enfim, você vai ter que bancar alguma coisa lá na frente, para que depois os consumidores, né, as pessoas com aquelas necessidades de adquirir bens e serviços, elas comecem a comprar o seu produto, o produto da sua empresa. Então, o governo também, ele precisa arrecadar esses impostos, essas taxas, né, para manter ali toda aquela máquina administrativa, né, porque ele tem a função fiscalizadora, então ele precisa ter gente fiscalizando, sabendo se está arrecadando, quanto está arrecadando, de forma que está arrecadando, né? Baseado nos seus controles, tá? Ele sabe se o pessoal está pagando ou não está pagando os impostos. E a função reguladora, né? Regular ações entre os agentes econômicos através de leis e dispositivos administrativos. Então, essa função reguladora é justamente quando ele faz lá os decretos, quando faz a lei, quando faz uma norma, então ele vai regulando
essas ações entre os agentes econômicos, tá? Através das leis e dos dispositivos administrativos, que são os decretos, normas e tudo mais, para que o mercado possa ir se adequando e possa ir funcionando, né? Se não houver essa função reguladora, então, claro, isso vai virar um caos, né? Porque aí cada um vai cobrar o que quer, cada um vai pagar o que quer, cada um vai vender a quantidade que quer, o peso que quer, isso não pode acontecer, tá? Então, a função do governo é a mesma função, entre aspas, né? Que você tem, por exemplo, dentro de uma empresa como administrador, tá? Então, você cuida da empresa, você administra a empresa, e para você administrar a empresa, você tem lá algumas funções, né, algumas regras, algumas diretrizes, que você se utiliza para que a empresa possa estar funcionando sempre redondinho. Né? No caso aqui do governo, nós temos a função alocativa, a função estabilizadora, distributiva, fiscalizadora e reguladora. Então, o próprio nome, se você gravar, né? Não estou falando de decorar, porque você acha isso em qualquer lugar, em qualquer literatura, na internet, a todo instante, a todo momento. A reportagem está falando sobre isso, o ministro está falando sobre isso. Mas, se você puder gravar, é bom, né? É interessante, né? Então, alocativa, estabilizadora, distributiva, fiscalizadora e reguladora. O governo também tem políticas, metas e mercados. Né? Então, todas as vezes que o governo fala em política, meta e mercado, ele não está falando de política, meta, mercado do governo em si, mas ele fala da economia como um todo. Né? As empresas estão nesse meio, nós que trabalhamos estamos nesse meio, então é todo um contexto, é toda a economia, nós fazemos parte dessa economia. Tá? Então nós temos as políticas macroeconômicas, nós temos as metas e temos os mercados econômicos atendidos. Tá? Então a política macroeconômica, nós temos lá a política fiscal, a política monetária, a política cambial e comercial e a política de rendas. Tá? Então a política fiscal, o próprio nome aí já está falando, fala sobre os impostos, as taxas, as contribuições que nós precisamos fazer. Tem a política monetária, que é a política do dinheiro, né? De juros, como é que vai ser cobrado tudo isso, quais são as taxas que vão serem utilizadas para a remuneração do dinheiro, né? Quanto é que o mercado vai oferecer para captar dinheiro, para colocar dinheiro no mercado. Depois você tem a política cambial e a política comercial, né? A taxa de câmbio precisa ser regulada, né? A política comercial também, o estímulo aí da importação ou da exportação, tá? E a política de rendas aí, que é a distribuição aí de rendas entre a população e de que forma tudo isso é feito e como deve ser feito, tá? Então, essas políticas macroeconômicas, elas vão nos levar a algumas metas. E quais são as metas que o governo impõe? Que nós temos, né? Primeiro, crescimento econômico, PIB de emprego, né? O produto interno bruto. Então, quanto mais nós produzirmos, né? Mais crescimento econômico nós vamos ter, mais geração de empregos nós vamos ter, consequentemente as pessoas vão ganhar mais, vão consumir mais, nós vamos fabricar mais, tá? Então veja que isso, ele é uma roda, né? Se eu deixo de fabricar, as pessoas deixam de consumir, consequentemente deixam de gastar e eu não vou produzir, tá? Então é dessa forma que o mercado funciona, eu produzo, as pessoas... para mim poder produzir, eu preciso empregar essas pessoas vão trabalhar, vão ter uma renda, esse produto vai para o mercado, as pessoas têm os seus empregos, ganham os seus salários, consomem, então eu tenho um crescimento aí econômico. Tá? E sempre a ideia é você crescer economicamente, ter um excedente, né? Onde você guarda uma parte desse excedente no país e o restante desse excedente você faz um estímulo aí à exportação. Tá? Outra meta que o governo tem é o controle da inflação. Né? Então, ele tem que ficar sempre ali regulando o preço,
observando o preço, observando o consumo também, tá? Porque se você tem um consumo desenfreado, obviamente que você faz com que exista aí um aumento da inflação, né? Quanto mais você vender, obviamente as coisas vão começam a custar um pouco mais caro. Obviamente isso vai te gerar uma inflação, ou seja, vai gerar um aumento de preços, né? Então, quanto mais eu consumir também, mais aumento de preço provavelmente eu vai ter. Então, eu preciso regular esse mercado, eu preciso intervir nesse mercado para poder controlar tudo isso, né? Depois nós temos o saldo aí da balança, né? De produção, controle de saldo de produção, tá? Quanto é que eu estou produzindo, quanto está ficando, se eu tenho excedente ou se eu não tenho excedente, né? Eu tenho que buscar esse equilíbrio, tá? E depois eu tenho a diminuição da desigualdade, que é uma das metas do governo, que é uma coisa muito difícil de se fazer, que é com que todo mundo, pelo menos, tenha um salário digno, tenha moradia própria, tenha saúde, tenha educação, né? Então, a meta do governo, né, as principais metas do governo justamente são essas, né? O crescimento econômico, o controle da inflação, o controle do saldo da balança de produção, dos bens de produção, e a diminuição da desigualdade. Então, se você tiver controle de todas essas coisas, obviamente que você tem um país aí redondinho, né? Mas é uma coisa muito difícil de se fazer, tá? E essas metas nos levam aos mercados econômicos atendidos. E quem são os mercados? Então, bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, mercado de títulos, de divisas, que são as moedas internacionais, que leva aí à busca de equilíbrio nos mercados relacionados, tá? Então, quando você tem bens e serviços adequados, quando você consegue ter um mercado de trabalho, um mercado monetário, o mercado de títulos, de divisa, então você consegue ter aí um equilíbrio dentro desses mercados aí que estão relacionados, tá? Então você tem uma política macroeconômica, que é aquilo que o governo cuida, né? Nós, quando falamos de política macroeconômica, nós estamos falando aí de um modo geral, não de micro, de uma região, mas do país como um todo, né? Então, ele tem a política fiscal, monetária, cambial, comercial e a política de rendas, né? Essa é a política macroeconômica, a grande preocupação do governo. Qual é a meta do governo? Ter um crescimento econômico, ter o controle da inflação, ter o controle do saldo da balança de patrimônio, a balança de produção e a diminuição da desigualdade, tá? E atender os mercados, que é o mercado de bens e serviços, que é o consumo, é o nosso trabalho, o mercado monetário, que é a oferta de dinheiro, de títulos, que são investimentos, e de divisas, as moedas internacionais, né? O câmbio aí, a troca de moedas entre os países, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a variação de IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, né, nós temos um exemplo hipotético aqui. Então, você tem um indicador de inflação oficial do país, do Brasil, onde esse índice de inflação ele é calculado pelo IBGE. Então, todo mês, né, o IBGE levanta uma lista de preços em vários locais do país, tá? Para saber quanto variou aquele preço de um determinado produto, tá? Para que ele possa fazer o cálculo aí da inflação, quanto foi a inflação daquele mês, né? Então, ele busca medir a inflação das famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos de algumas regiões, tá? E qual é a composição para ele chegar nesse índice? Então, por exemplo, você tem alimentação, bebidas, você tem transporte, você tem habitação, você tem saúde e cuidados pessoais, você tem o vestuário, a comunicação, artigos de residência e você tem educação. Então, cada um desses índices, ele tem um determinado peso, né? Ele tem um percentual que ele vai ser utilizado dentro de tudo aquilo que foi levantado, dentro de tudo aquilo que foi consumido, para que seja feito esse indicador. Então, você veja que
cada um desses itens ele tem um determinado peso. E, claro, a alimentação e as bebidas é onde tem o peso maior. E, infelizmente, a educação ele tem um peso menor. Né? Então, baseado nesses, nesses índices, nesses pesos, tá? É a forma como ele vai calcular aí o índice de inflação, tá? Para que o governo depois possa, eventualmente, intervir se a variação for muito grande, né? Então, aqui você tem uma tabela de 1980 até 1998, a variação do IPCA, né? Que vai, índice de preços do consumidor, né? O que a gente viu aqui, né? Índice de preço do consumidor amplo, para saber de quanto foi aí, basicamente, o índice da inflação, né? Você vê que em 1983 nós temos uma inflação de 12,53, né? Aqui em 96 de 10,67, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, ele vai calculando e controlando para que o governo possa intervir ou não em determinados assuntos. Tá? Inflação, todo mundo já ouviu falar, é um grave problema, né? Quando você não tem uma economia regrada, quando você não tem as rédeas da economia, quando você tem, quando você não tem o poder para organizar os preços, para poder está me faltando a palavra aqui, peraí, para poder regular esses preços, então você tem problemas da inflação. E quais são esses problemas? O que a inflação causa? Primeiro, a perda do poder aquisitivo. Tá? Alguns anos atrás, não sei se é o caso de vocês, acredito que não, mas se você perguntar para papai e para mamãe, eles vão lembrar muito bem disso. Né? As pessoas iam no mercado e enchiam os seus carrinhos de compra, porque naquele dia o dinheiro que você tinha, ele tinha um determinado poder aquisitivo. No dia seguinte, aquele valor, aquele poder aquisitivo já não existia mais, você tinha perdido alguma coisa. E chegou a época de se perder muito dinheiro, né, de um dia para o outro. Né? A inflação era realmente uma coisa assim galopante. Um dia você comprava um determinado produto por X, no dia seguinte ele estava custando 10 vezes mais caro. Então você perde o poder aquisitivo, o teu dinheiro perde o poder aquisitivo. Né? Veja que hoje em dia as pessoas vão no mercado e compram basicamente o essencial, né? Porque sabe que vai chegar no final do mês, mesmo que tenha sofrido algum tipo de acréscimo, você consegue comprar o determinado produto. Né? Tá certo que agora, por causa da pandemia, por causa do momento que nós estamos vivendo, tudo aquilo que está acontecendo, nós tivemos variação de preços aí fora do padrão, né? E, digamos assim, que seja uma coisa justificável. As empresas pararam de trabalhar, as pessoas tiveram que parar de trabalhar, né? As pessoas perderam parte do seu poder aquisitivo, tiveram seus salários reduzidos, então tudo isso acaba refletindo no preço dos produtos. Né? Nós estamos aí com os produtores exportando grande parte da sua produção, claro, para poder reaver as perdas desses 6, 8 meses que a gente teve parado. Né? E isso ainda vai mais 4, 5, 6 meses para frente. Então, nós ainda estamos e ainda vamos amargar uma grande perda de poder aquisitivo. Tá? Depois nós temos aí a distorção do balanço também, né? O produto nacional ele acaba ficando mais caro, óbvio, né? O governo acaba estimulando a importação, né? Eu não tenho que importar, o correto é eu exportar mais, importar menos, tá? Porque tudo aquilo que eu importo eu estou pagando em dólares, né? Então, o estímulo ele tem que ser de exportação para que dólares entrem no meu país, a moeda estrangeira entre no meu país, tá? Então, acaba tendo um estímulo à importação, como o exemplo do arroz, né? O governo teve que importar arroz para poder subsidiar, porque o arroz que foi colocado dentro do país, né? Um excedente aí que ficou muito caro,
preço ficou muito alto. Então, o que o governo fez? O governo teve que intervir. Então, o governo foi, importou uma quantidade do produto para poder forçar o produto nacional a baixar de preço, tá? O governo pode fazer com que a moeda nacional também fique mais barata para incentivar exportações, tá? Então, é uma forma também de o governo incentivar a exportação, né? Ele faz com que o seu dinheiro fique muito barato, né? Você não consegue basicamente adquirir nada, vai fazer com que você passe a exportar para que o seu dinheiro possa ter um poder aquisitivo maior. Tá? Então, o governo ele estimula tanto a importação, como ele também vai estimular aí a exportação. Né? Tudo depende do momento que você está vivendo, a forma que você está vivendo. Então, a economia, né, a política, as metas do governo, ela é diária. Não é uma política que nós vamos fazer assim e ela vai perdurar durante um longo tempo. Não, ele vai tendo sempre que intervir, sempre que regular, sempre que fazer aí uma intervenção para poder fazer com que esse mercado esteja sempre de acordo. Tá? Outro problema da inflação é a dificuldade de tomar empréstimo por um período muito longo. Se você tomar um empréstimo num período onde a inflação ela é muito alta, por um período muito longo, primeiro que você não vai ter condição de pagar, e segundo que as empresas não vão te oferecer dinheiro. Por quê? Porque ao longo do tempo, a inflação vai corroer toda essa prestação, tudo aquilo que você está pagando. Então, no final, você vai ver que aquilo que você está pagando basicamente nada. Um exemplo disso casas, né? O financiamento imobiliário, por exemplo, você começa pagando X e você vai ver que lá na frente, quando você está terminando de pagar a sua prestação, o valor da prestação que você está pagando em relação ao teu salário, às vezes, diminuiu assustadoramente, né? Por quê? Porque ao longo do tempo, a inflação foi corroendo tudo isso, né? O seu dinheiro começou a ter um valor maior, você acabou tendo promoção, você acabou ganhando mais, você trocou de emprego, então a sua remuneração mudou, né? E o teu empréstimo a longo prazo, ele foi calculado a uma determinada taxa. Então, é por isso que o banco, muitas vezes, dependendo da situação, ele não te oferece empréstimo por um longo tempo, justamente por causa disso, tá? Em contrapartida, por exemplo, esse período que a gente está vivendo, se você fizer teste, entrar no banco e fizer teste, por exemplo, no Bradesco, você vai ver que as parcelas de um determinado empréstimo começam acima de 60, 70 parcelas. Aí você fala assim, não, eu não quero 60, 70, eu quero 24 parcelas, eu quero 18 parcelas. Ele fala, não, não tem. Para esse plano eu não tenho, eu só tenho para acima disso. Por quê? Porque ele percebe que a taxa que ele vai colocar, para ele, é muito melhor ao período longo, do que o período curto. Então, é o inverso do que nós estamos falando aqui. Né? Então, tudo depende do momento que você está vivendo, da forma que você está vivendo. Tá? E as pessoas de baixa renda, por ter uma inflação muito alta, são as mais prejudicadas, né? Então, isso tem uma distorção na repartição do produto, ou seja, as pessoas de baixa renda que ganham pouco, elas não têm acesso a esse produto. Então, quem tem uma capacidade monetária maior tem uma facilidade muito maior de adquirir o produto, né? Diferentemente daquelas pessoas que têm baixa renda ou que não têm renda nenhuma, né? É aquele trabalhador informal. Então, ele tem uma dificuldade muito maior para adquirir esses produtos. Tá? Esse programa social que o governo fez durante esses meses, dessa parcela de R$600 e a parcela de R$300, é justamente por causa disso, né? Não por causa do problema da inflação, óbvio, eles não estão recebendo isso por problema da inflação, mas por terem perdido o emprego, por terem perdido aí o seu ganha-pão, né? Terem a diminuição do seu salário e tudo mais, então eles acabam sendo prejudicados por tudo isso. Mas
nós sabemos também que tudo que nós estamos vivendo, esse momento que a gente viveu, a inflação também deu uma subidinha, né? Nós vimos aí vários preços de vários produtos subirem de preço do dia para a noite, batata, tomate, cebola, né? O arroz, o feijão, o óleo agora acabou de subir também, né? Nós tivemos aumento de combustível, consequentemente você acaba tendo aí um aumento no gás, então uma coisa vai levando a outra, tá? Nós tivemos aumento de energia elétrica, né? Então, o governo precisa entrar e precisa fazer alguma coisa para poder regular, porque a inflação acaba subindo, e isso acaba fazendo que você tenha aí uma perda no seu poder aquisitivo, tá? Então, como é que o governo pode resolver tudo isso, né? Então, vamos supor aí que o governo estipule metas de inflação entre 2,5% e 6,5% ao ano. Então, ele precisa fazer políticas e ações, ele depende do diagnóstico realizado. Então, ele precisa fazer um diagnóstico para ver como é que ele vai resolver tudo isso, tá? Então, quais são as correntes principais aí, né? A inflação e as correntes principais para poder resolver esse tipo de problema. Então, primeiro tem as monetaristas, né? A monetária. O principal causa da inflação está no desequilíbrio do setor público, que apresenta déficits acentuados. Ou seja, muita gente trabalhando no setor público, né, muito gasto dentro do setor público, apresenta ali déficits acentuados, grandes déficits, o governo precisa de dinheiro para poder pagar esse déficit, e, consequentemente, há um aumento da inflação, né? Porque o governo ou vai taxar alguma mais, né? Ou ele vai restringir dinheiro no mercado, ou ele vai subir as taxas para que o dinheiro seja colocado no mercado. Tá? Por quê que ele vai fazer isso? Porque as pessoas estão sem poder aquisitivo, as pessoas precisam pegar dinheiro no mercado, seja para pagar conta, para comprar um bem de natureza permanente, ou mesmo para poder se manter, precisa fazer alguma coisa, tá? Aí o banco não quer colocar, né? Banco não, desculpa. As instituições aí financeiras não querem colocar dinheiro no mercado porque não vê aí um atrativo. Então, o que o governo faz? O governo vai subir a taxa, né? Aí, para a instituição financeira, isso fica de uma forma mais atrativa. Então, ele coloca dinheiro no mercado. Consequentemente, você vai pagar mais por esse dinheiro, você vai ter mais dificuldade. Enfim, isso acaba virando aí uma grande roda. Mas o governo ele precisa fazer alguma coisa, para poder manter o setor público, que sempre está apresentando um déficit acentuado. Por isso que entra governo e sai governo, que a gente sempre escuta nós vamos diminuir a máquina administrativa, nós vamos diminuir a máquina do governo, porque dessa forma o governo vai precisar menos dinheiro para manter essas empresas, consequentemente vai haver uma sobra de caixa, então ele vai poder pegar essa sobra de caixa e aplicar nas coisas públicas. Então, aplicar em saneamento, aplicar em habitação, aplicar na saúde, né? Realmente na necessidade do povo, aquilo que o povo realmente precisa. Tá? Como é que a inflação seria combatida? De que forma você pode combater a inflação? Então, através da redução da demanda agregada por meio de contratação dos gastos do governo. Então, reduzir essa demanda do governo, né, por meio de contratação dos gastos dele, tá, do que ele está oferecendo. Então, seria o inverso. Em vez dele manter a empresa, ele contrata as pessoas para trabalhar. Então, ele começa a gerar emprego. Tá? Então, começa a gerar outras empresas, começa a gerar emprego, as pessoas começam a trabalhar, começam a ganhar. Tá? Uma política salarial restritiva. Nós sabemos que a política salarial do governo é uma política diferenciada, né? Toda hora a gente vê que houve aumento de salário para esse, houve aumento de salário para aquele, então isso acaba realmente gerando inflação, porque, consequentemente, o governo vai precisar de mais dinheiro para tudo isso. Então, ele precisa começar a ter uma política salarial mais restritiva,
né? Tá atento a essa política salarial, não subir salário na hora que não deve subir, enfim, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe, né? E um controle da oferta monetária também, né? A gente deu até um exemplo aí, né? As pessoas precisam de dinheiro, então começa a se colocar dinheiro no mercado. Quanto mais dinheiro você colocar, mais as pessoas vão pegar. Consequentemente, a taxa de juros para o pagamento desse recurso financeiro, desse recurso monetário que você está pegando, ele acaba aumentando. Então, cada vez você vai pegar uma taxa maior. Você pode reparar aí que se você for no mercado hoje, a taxa está girando aí em torno de 6,5%, 7%, até 8%, 8,5% uma taxa de empréstimo, né? E só ao mês, tá? Isso vai dar 300%, 400% ao ano. Então, é uma taxa altíssima. Isso sem contar, né, a taxa de cartão de crédito, né? Então, se você tiver um cartão de crédito, você souber usar esse cartão de crédito, usou no mês, e quando a fatura vier, você liquida a fatura na sua totalidade, então você está fazendo um bom negócio, né? Então, vamos supor, você tem dinheiro para comprar o produto à vista, tá? Mas se você pegar esse dinheiro que você tem para comprar à vista, então você faz uma aplicação aí, né? Vamos dizer aí, a grosso modo, numa poupança. E quando chegar a sua fatura de cartão, você retira aquele dinheiro da poupança e paga, você vai ver que você lucrou duas vezes, né? Você lucrou pagando, às vezes, até um preço menor do que se você fosse comprar parcelado, você fosse fazer um carnê ou qualquer tipo de coisa parecida, e você teve a remuneração por parte da poupança, tá? De repente você fala, mas a poupança paga muito pouco, não compensa. Eu sei. Você pode até negociar com a pessoa, por exemplo, para pagar o preço à vista. Então você faz aquela continha. Se eu deixar o meu dinheiro guardado e pagar isso em 30 dias, eu vou ganhar X. Agora, se eu pegar o dinheiro agora e pagar à vista, quanto ele está me dando de desconto? Então você faz essa conta. Então você sabe se compensa ou não pagar à vista ou deixar o dinheiro na poupança e pagar a fatura quando chegar. Tá? O que você não pode fazer, né, em hipótese alguma, é utilizar o seu cartão de crédito e quando a fatura chegar, você não efetuar essa fatura, né, liquidar a fatura. Aí você vai ter problemas porque vai começar a gerar juros, tá? E vai ser complicado você liquidar tudo isso. Tá? Os estruturalistas atribuem a causa da inflação a deficiências da estrutura produtiva típica de países subdesenvolvidos, tais como estrutura agrícola, comércio internacional, substituição de importação e oligopólio de alguns mercados, né? Então, ali nós falamos de uma estrutura monetária, aqui nós estamos falando de uma estrutura, tá? Então, essa corrente, a estruturalista, eles dizem que a causa da inflação é a falta de investimento na agricultura, a falta de estrutura de um comércio internacional, onde a gente possa exportar o nosso produto, colocar o nosso produto, ter um incentivo, né, lá fora do nosso produto, que as empresas possam participar de feiras internacionais, né, para apresentar o seu produto, né? Modelo de substituição de importação, ou seja, em vez de eu importar um produto, eu ter um substituto à altura no mercado interno, né? E uma estrutura oligopólia de determinados mercados, né? A gente sabe que determinados mercados aí, nós temos basicamente oligopólio, né? Então, essa corrente estruturalista atribui a causa da inflação a essas deficiências dentro dessa estrutura aqui, né? E se você realmente parar para pensar, existe aí alguma coisa realmente de verdade nesse meio todo aí, tá? E de que forma eu posso combater tudo isso? Primeiro, uma reforma estrutural na reforma agrária que tanto se é prometida, né? Vai se fazer uma reforma vai se fazer uma reforma agrária, né? Então nós vamos olhar aí a estrutura agrícola, como é que tá, a gente vai dar incentivo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc e tal, mas acaba sempre caindo na mesma história, né? Nós não temos aí
um grande incentivo na reforma agrária, né? Nós precisaríamos ter mais incentivo na reforma agrária, né? Nós precisaríamos ter um investimento muito maior aí na agricultura, né? Estruturar melhor essa agricultura para que a gente possa crescer, né? A gente vê e sabe muito bem de vários alimentos que chegam no mercado, né? Verduras, legumes, que você vê que o agricultor plantou debaixo de sol, debaixo de chuva, e ganhou 1/10 do que aquilo que é vendido no mercado, daquilo que a gente paga, né? Então, isso precisaria realmente ser feita uma reforma para que esse produto, digamos assim, saísse lá do produtor e pudesse chegar na nossa mesa aí, sem ter muito intermediário aí no meio, né? No caso do oligopólio, um controle de preços, né? Tudo bem, existe oligopólio? Existe, mas vamos controlar os preços, né? Porque se você tem um oligopólio, mais para frente a gente vai ver e vai falar sobre isso, né? Entender melhor monopólio, oligopólio, você vai ver que as pessoas elas começam a fazer ali os seus conchavos, né? Elas começam a criar esses acordos, né? E eles é que detêm o preço do produto, né? Então precisaria ter uma participação maior do mercado, do governo, nesses oligopólios, de maneira que ele pudesse controlar esses oligopólios, né, esse controle de preço, para que a gente também não sofresse aí com a inflação. Tá? Pois nós temos a inflação de demanda. Tá? Refere-se ao excesso de demanda agregada em relação à produção de bens e serviços disponíveis. Ou seja, quanto mais demanda eu tiver, excesso de demanda, eu acabo tendo aí também uma inflação. Tá? E ela pode ser estendida na prática como excesso de dinheiro disponível junto ao público. Né? Porque se eu tenho uma demanda agregada, se eu tenho bens e serviços disponíveis, obviamente que eu tenho um dinheiro disponível junto ao público, né? Porque, veja, quando a gente fala excesso de dinheiro, eu não estou falando só do dinheiro físico. Quando você coloca excesso de produtos, né, você tem dinheiro disponível, aquilo representa dinheiro, aquilo representa recurso financeiro. Tá? Então, quanto mais próximo a economia do pleno emprego, maior é a chance de inflação de demanda. Tá? Então, para combater isso, o governo precisa e deve adotar medidas que contenham a demanda, inibindo investimentos e consumo. Tá? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar uma política fiscal. Então, ele vai ter um aumento de tributo e redução dos gastos do governo. Tá? E uma política monetária, o controle do crédito e disponibilidade de dinheiro na economia. Tá? Então, é a forma que o governo tem de controlar essa inflação por causa da demanda. Né? Quando você tem muito produto, quando você coloca muito produto, né? Você tem muito produto, então você está tendo ali, por exemplo, dinheiro disponível junto ao público, né? Muito dinheiro disponível, o que vai acontecer? As pessoas começam a pegar esse dinheiro, né, porque existe um excesso de dinheiro, então as pessoas começam a pegar esse dinheiro. Obviamente, quanto mais dinheiro eu pegar, mais poder de compra eu tenho. Eu preciso entender isso também. Às vezes as pessoas ficam iludidas e falam, nossa, o meu banco me ofereceu empréstimo, eu vou lá e pego o empréstimo. O banco está oferecendo cartão, eu vou lá e pego o cartão. Então, isso é dinheiro disponível junto ao público. Eu estou colocando dinheiro, estou despejando dinheiro no mercado. Então, quando eu despejo esse dinheiro no mercado, o que o mercado está fazendo? Ele está te dando bala na agulha, ele está te dando poder aquisitivo. Então, você vai lá e começa a comprar. Né? Compro isso, compro aquilo outro, vou comprar carro, vou comprar aquilo. Então, isso acaba acontecendo, que isso acaba gerando uma inflação. Então, por isso que é chamada inflação de demanda. E eu começo a colocar as coisas, eu começo a distribuir dinheiro, eu começo a distribuir facilidades, né? Então, o governo também precisa regular isso de alguma forma. Então, ele vai aumentar tributos, ele vai aumentar impostos, né? E, consequentemente, ele vai fazer uma redução dos gastos de governo. Então, o governo freia, né? Em vez dele ir no mercado e comprar, ou jogar dinheiro, ou comprar alguma coisa, ou fazer alguma coisa,
o governo vai reduzir os gastos, tá? Ele vai dar uma freada, né? Consequentemente, ele vai fazer aí um controle do crédito e também de disponibilidade de dinheiro na economia. Então, ele começa a frear, ele começa a tirar as facilidades para que você não tenha facilidade, poder de compra. Tá? Por exemplo, durante a pandemia, as pessoas perderam o poder aquisitivo. Então, o governo foi lá, o que ele fez? Ele colocou dinheiro no mercado, né? Ele fez a política, aquela política social dos R$ 600 para aquelas pessoas de Bolsa Família, para aquelas pessoas que não tinham renda. Ele disponibilizou uma parte do fundo de garantia, né, para as pessoas até um teto lá dos valores de R$ 1.045, né? Por quê? Porque ele viu, né, ele sentiu que as pessoas haviam perdido o poder de compra. E claro, se você não tem poder de compra, obviamente as empresas vão sucumbir, as empresas vão falir, né? E no embalo o governo vai junto. Porque se as empresas, se eu não consumo, a empresa não vende, consequentemente a empresa não paga imposto, não tem tributo, ela não vai pagar. Então a balança do governo também vai sofrer, né? Porque a arrecadação dele vai cair e ele tem contas a serem pagas, ele tem compromissos a serem pagos, tá? Então o governo também sofre. Então ele precisa regular esse mercado, ele precisa fazer alguma coisa no mercado, né? Então ele foi lá e despejou dinheiro. E o inverso também é verdadeiro. Se você começa a ter muito poder de compra, você acaba gerando inflação, né? Porque quanto mais a gente comprar, mais a inflação vai crescer. Então a gente vai ter mais problemas aí para regular tudo isso, tá? Agora nós temos também a inflação de custos, né? Ali nós tivemos a inflação de demanda e aqui nós temos a inflação de custos. Então, a inflação de oferta, ou seja, o repasse de custos por parte das empresas. Então, por exemplo, quanto mais eu produzo, mais custos eu tenho, né? E é claro que esses custos eu vou repassar. Parte desses custos, ou às vezes até o custo todo, eu acabo repassando esses custos para a pessoa. Por isso que muitas vezes o preço ele acaba subindo, né? Às vezes não é porque está se gastando mais insumo, não, é que está custando mais para fazer, né? Por exemplo, vamos pegar de novo o mesmo exemplo da pandemia. As empresas continuaram, algumas continuaram produzindo, só que aquela produção que ela estava acostumada a fazer, que ela colocava no mercado, ela não estava sendo consumida. Por quê? Porque as pessoas aqui fora haviam perdido o seu poder de compra. Ou seja, as empresas estavam produzindo, estavam bancando toda essa produção, consequentemente o custo dela havia subido por causa de todo esse problema. Então, para ela poder se aliviar, o que ela faz? Ela acaba repassando parte desses custos nos produtos que nós adquirimos, tá? Entre as causas principais aí estão lá os aumentos do salário, aumento do custo da matéria-prima, estrutura de mercado. Então, tudo isso vai fazendo com que a empresa tenha mais custo, né? Então, aumentou o salário, aumentou a matéria-prima, a estrutura do mercado, né? A forma de eu colocar esse produto no mercado também mudou, então isso acaba onerando a minha empresa e eu não consigo arcar com tudo isso sozinho, eu preciso passar parte desse custo, tá? Então, como é que eu combato a inflação de custo? Primeiro, controle direto de preço, que pode ser aplicado por uma política salarial mais rígida. O controle de preço do produto, ou a fiscalização dos lucros oferidos pelas empresas, oligopolistas e monopolistas, tá? Então, para que eu possa combater a inflação de custos, né, eu preciso estar atento ao preço que a empresa está colocando esse produto no mercado. Então, por que aumentou o preço? Por que uma determinada empresa, num determinado momento, resolveu aumentar o preço do produto?
duplicou o preço do produto, né? Isso aconteceu, vamos pegar de novo o mesmo exemplo do arroz, né? O arroz custava 5, 6 reais, de repente passou a custar 15, 20 reais do dia para a noite. Poxa, como é que tudo isso pôde acontecer? Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos na maior dificuldade, né? A produção caiu, e por que o preço, realmente, o preço subiu do dia para a noite assim, tanto, né? 20, 30, 40%. Tá? Então, é onde o governo vai intervir também e vai ver o que é que está acontecendo. Então, veja, você tem inflação de várias formas, né? Você tem inflação monetária, você tem inflação estruturalista, você tem inflação por custos. Então, quando a gente fala de inflação, a gente acha que é uma coisa assim, é simples, né? É inflação porque o preço subiu, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Né? E aí a gente está vendo as várias fases da inflação, a gente começa a entender um pouquinho mais por que o preço sobe tanto e por que é tão difícil, muitas vezes, o governo conseguir controlar os preços, conseguir intervir e ter uma política monetária boa e tudo mais, tá? Então, nós temos também a inflação e o subdesenvolvimento. Então, existem processos inflacionários que estão intrinsecamente ligados ao próprio processo do desenvolvimento econômico, né? Então, para que possa haver o desenvolvimento econômico, é uma dificuldade muito grande que acaba se gerando aí uma inflação nesse investimento para poder sair do subdesenvolvimento, né? Ou seja, para que eu tenha um crescimento, por exemplo, econômico, né? Para que eu possa produzir mais, eu acabo gerando uma inflação, né? Então, digamos aí, assim, eu sou um país subdesenvolvido, eu tenho uma dificuldade muito grande de produzir o meu produto, de tal forma que eu faço um esforço tão grande que eu acabo gerando inflação, até mesmo para mim poder ter um desenvolvimento econômico. Tá? Então, muitos países presenciaram elevações no nível de preços durante tentativas de alcançar estágios mais elevados de desenvolvimento, como no próprio Brasil. Né? Então, o Brasil, durante um longo tempo, era considerado um país subdesenvolvido, tal, aquela coisa toda. Então, vamos trabalhar para que a gente seja um país desenvolvido, para que a nossa economia cresça. Tá? Aqui nós estamos falando de crescimento de economia, da economia. Para que eu faça um crescimento da economia, mesmo o governo agindo, né? O governo ali incentivando, o governo aplicando, criando formas, meios para que a economia possa crescer, infelizmente acaba caindo, gerando inflação. Né? Mesmo eu tendo um processo de desenvolvimento econômico. Então, veja como o processo inflacionário é um processo que precisa se tomar muito cuidado, precisa se ficar muito atento, você precisa ficar em cima, ver o que está acontecendo, porque qualquer vírgula, qualquer ponto que você colocar a mais, você vai causar aí um diferencial dentro do mercado, que vai causar uma inflação, que vai causar um aumento de preço, que vai causar uma diminuição no poder aquisitivo, que vai causar um desemprego, uma desaceleração na produção, enfim, causa um monte de coisas. Né? Então, veja que você tratar das políticas, das metas de governo não é uma coisa assim tão simples, porque a economia não é uma coisa tão simples de se entender e tão simples também de se trabalhar. Né? Exige uma série de cuidados, exige aí uma série de atenção para que você não gere aí uma série de problemas e aí um problema vai gerar um outro e você vai ter que agir de uma outra forma, tá?